Olá, meus amigos, tudo bem? Por aí, hein? Gente, hoje é sexta-feira, que delícia, hein? Que delícia, ela chegou. Está no ar o Visão Geral de hoje, ao vivo aqui pela Rede Família. De segunda a sexta-feira, o Visão Geral, às 2h15 da tarde, ao vivo, com reprise às 9 horas da noite. Programa de hoje, muito interessante, nós vamos entrevistar aqui o Adalberto Bergo Filho, que é vereador de Santo Antônio de Posse, e vai revelar um negócio aqui que os fãs do Neto vão ficar com a pulga atrás da orelha, hein? Meu caro Dal, que é o seu apelido, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no programa. Tudo bem, Alberto? Tudo bem, muito obrigado graças a pelo Deus. convite. Quero agradecer de estar aqui com você. Ah, muito bem, nós é que agradecemos. Vamos lá, vamos começar já de cara. Santo Antônio de Posse, você jogou no União Possense, o Neto era seu reserva? Eu jogava bola, como a maioria dos jovens jogava bola, né? Mas esse não era meu forte, não. Eu jogava bola com o Neto também, mas porque eu era mais velho que ele, então eu entrava jogando, né? Então mas isso foi por cronologia, então, né? Por ordem tempo, cronológica das coisas. Eu não tinha a expertise pro futebol, não. Muito bem. Adalberto Bergo Filho, muito conhecido como Dal, né? D-A-L, Dal. Isso Dal em função de Adalberto. Como eu, por exemplo, poderia ter o apelido de Al, né? Exato. De Alberto, né? Exato. Adalberto Bergo Filho, de Santo Antônio de Posse, vereador na cidade, farmacêutico, administrador hospitalar há 28 anos. Você está aí completando os seus 53 anos, está na flor da idade, né? Para quem já passou dos 60 como eu, você está na flor da idade. E tem aí aqui um currículo, né? Você foi secretário municipal de saúde de Santo Antônio de Posse, ou da Posse, como muitos falam, presidente do municipal do PSB, vereador desde 2013. E você tem aqui uma hierarquia política muito grande, né? Seu pai foi prefeito, foi vereador, você também tem um tio que foi o primeiro prefeito da cidade, é isso? Exato. Como é que chama o seu pai? Minha família tem tradição política na cidade, desde antes dela ser município, inclusive. Desde a época do distrito de Mogi Mirim. Aliás, eu perguntei como é que chamava seu pai. Claro, seu pai é Adalberto Bergo, né? Exato. É o Adalberto Bergo Filho. E você sabe que você revelou um negócio aqui para mim muito interessante. Santo Antônio de Posse era distrito de Mogi Mirim. Distrito de Mogi Mirim. E Jaguariúna também. Também. E eu que sou de Mogi Mirim não sabia disso, rapaz. Mogi Mirim era muito grande. E aí foi se transformando os distritos em municípios. E há 61 anos atrás, Santo Antônio de Posse tornou-se a cidade. E é uma cidade relativamente jovem, né? E o primeiro prefeito foi seu tio, é isso? O primeiro prefeito foi meu tio e o primeiro presidente da Câmara é meu avô. Seu avô? Meu avô. Nossa, que coisa, família aí. E você na política, veja só, com todo respeito, né? Você não é um velho, meu Deus. Mas você entrou já meio... Tem a primeira gestão? É a primeira gestão essa, primeiro né? mandato e primeira vez que eu fui candidato também. Eu participo da política praticamente como desde menino, né? Mas nunca fui candidato. Ah, tá. Eu sempre convivi com a política nas eleições, principalmente do meu pai, nas vitórias, nas derrotas. Participei das campanhas e de outros candidatos também. Participei de coordenação de campanha, mas em 2012, né? Eu resolvi a ser candidato a vereador. O Dal, o dia seguinte, você, por exemplo, que foi articulador de campanhas do seu pai e tal, o dia seguinte a uma vitória nas urnas é uma coisa maravilhosa. Como que é o dia seguinte a uma derrota? O dia seguinte de uma derrota é um aprendizado, né? A gente aprende bastante com os erros da campanha, da definição da população em relação ao voto e faz com que a gente aprenda e tome caminhos diferentes para que, se quiser ser candidato na próxima, a gente tem um resultado diferente e tal, né? Tem que tomar atitudes diferentes para ter sucesso. Santo Antônio de Posse, meus amigos, claro que aqui quem é de Campinas, da região metropolitana, muita gente sabe, mas como nosso programa tem uma visibilidade em grande parte do Brasil, Santo Antônio de Posse é uma cidade pequena, né? Quantos habitantes tem?
Hoje em torno de... deve chegar a 23 mil habitantes já. 23 mil habitantes. Ela fica mais ou menos... Ela fica mais perto de Mojimirim, claro, do que de Campinas, porque passando Jaguariúna, não é isso? É um pouco mais perto. Quem vai para Mojimirim passando por Campinas, passando Jaguariúna, tem ali a cidade de Santo Antônio de Posse, que aliás muitos, nem sei se você, de repente, pode ter sido aluno de uma das minhas irmãs, porque as minhas irmãs trabalharam também. Minha irmã que trabalhou muito tempo, ministrou aula em Santo Antônio de Posse, e eu estive muitas vezes a Santo Antônio de Posse, porém deve estar fazendo aí uns 35 anos, mas deve ter mudado muito também, né? E também não pode falar muita coisa daquela época, não, né? O Dal, você é farmacêutico. De formação minha, de farmacêutico e administrador hospitalar. Você, como farmacêutico, é um doutor também, né? Doutor Adalberto. Quando você está numa roda e lhe apresentam, olha, está aqui, doutor Adalberto, farmacêutico, aí você dá algumas consultas de graça, porque todo mundo pergunta alguma coisa, não é verdade? Eu trabalhei em farmácia, minha família tem farmácia na cidade há quase 100 anos. Nossa. Eu acho que hoje é o comércio mais antigo da cidade, cerca de 86 anos, mais ou menos. Era de 1927, não consigo fazer a conta rápido aqui. Mas é um dos comércios mais antigos da cidade, que começou com meus avós. E eu também trabalhei na minha juventude, cerca de 4, 5 anos, mas eu tomei um outro rumo na minha vida, fui fazer administração hospitalar também e parti para a indústria depois, né? Tá, você, além de tudo, é empresário, né? A gente tem uma empresa lá que eu participo, sou farmacêutico responsável dela. Entendi, é um laboratório? É uma indústria de produtos hospitalares. Produtos hospitalares, tá certo. E a administração, você não trabalha, ou você administra o hospital ainda hoje? Eu fui administrador hospitalar por quase 2 anos em Mogi Guaçu, no Hospital Municipal de Mogi Guaçu. Foi a minha experiência lá, era o que é prefeito hoje, o Walter. Walter Caveanha. Caveanha. O prefeito de hoje era o meu patrão na época. Seu patrão. Você que está nos acompanhando aí de qualquer parte do Brasil, caso queira enviar o seu WhatsApp para cá, tá aí no rodapé do vídeo, 99918-3131. Se você não estiver na área 019, claro, tem que colocar o 19 na frente. Nós temos também a nossa fanpage no facebook.com/Visão Geral. Todas as nossas entrevistas sobem para o YouTube, para você depois acompanhar, para você rever ou assistir a qualquer outra entrevista que tenha sido feita aqui no Visão Geral. Você entra no YouTube, coloca lá Visão Geral com Alberto César e você escolhe a entrevista. O programa é sempre ao vivo, das 2h15 às 3 da tarde, de segunda a sexta-feira, com reprise à noite, às 9 horas da noite, aqui na Rede Família TV, que todo mundo vê. Muito bem. Vamos então, você falou aí dos seus ascendentes, né? Que sempre foram da política e tal. E você foi, pode-se dizer que você foi picado pelo bichinho da política também? Entrou, gostou? A política, ela é contagiante, né? Quando a gente gosta, é como uma cachaça, né? É difícil de entrar, mas é difícil de sair também. É difícil de sair. Haja vista que nós temos tantos coronéis na política aí que eles começam e estão lá há muito tempo. Eu gosto da política, gosto de participar, gosto de poder ajudar. Então isso me motiva muito em permanecer na política. E quantos vereadores tem hoje Santo Antônio de Posse? Hoje nós somos em 11 vereadores. 11 vereadores. 11 vereadores, são 20 e poucos mil habitantes, né? Quase 23 mil habitantes. 23 mil habitantes. Assim, é uma coisa mais interessante, né? Claro que isso é por força da lei, né? Exato. Mas Campinas tem 33 e se você traçar a proporcionalidade, Campinas teria que ter muito mais, ou Santo Antônio de Posse muito menos, né? O que, aliás, é um assunto extremamente polêmico, né? E isso aí requer que nós convoquemos aqui pessoas abalizadas, experientes para falar, mas eu acho particularmente que as cidades têm hoje mais vereadores do que efetivamente deveriam ter. A pergunta você também, não sei se você pode responder eu isso. Eu até concordo também, mas por força da lei, a lei que determina esse número de vereadores, para você ter uma ideia, chegou a ter 13. Aí diminuiu para 11, chegou a ter 9 também no passado. Entendi. E eu não sei se estou julgando contra a minha própria posição de vereador hoje, mas uma cidade como a minha,
com 5, 7 vereadores seria o suficiente. De repente você fala isso, né, Dal? Aí você vai lá, você chega, volta para Santo Antônio, aí chegam uns amigos. Mas não pode. Você, né? Fala isso porque você vai ter, sei lá, tem tantos votos. Agora, aqueles que entram meio que no vácuo, não, quanto mais melhor. Não. Se tiver um número menor que seja, que não vai acontecer, mas que sejam bons representantes na cidade, eu acho que seriam suficientes. Importante é a quantidade, importante é a qualidade. A qualidade, né? É o mais importante, né? Muito bem, muito bem. Você tem um projeto que nós vamos falar daqui a pouco, que é o projeto de pais e amigos do esporte, o Camisa 10, né? Isso aí me parece, eu percebi que você, ao comentar sobre esse projeto, você fala com um certo orgulho que não podemos deixar de maneira alguma de trazer aqui os detalhes desse projeto. A gente fala já, mas vamos então, continuando um pouquinho, porque nós temos 3 blocos de programa que dá pra gente falar muita coisa. Na sua área, você que é o homem da saúde, como é que está a saúde de Santo Antônio de Posse? Olha, a saúde de Santo Antônio de Posse, eu posso ser bem preciso, porque já fui secretário por quase 5 anos. Eu fui secretário de 1993 até quase o final de 1997. Na época, nós tínhamos somente um pronto-socorro municipal, que praticamente tinha só as especialidades de clínico geral, um pediatra e um ginecologista. Ou seja, uma cidade totalmente desprovida de atendimento médico de especialidade, por exemplo. E eu tive a felicidade de implantar a descentralização de saúde. Comecei com 2 postos de saúde na periferia. Na época, 2 UBS, foi o marco da cidade em descentralizar a saúde. E também foquei bastante na implantação das especialidades. Na época que não tinha quase nada, implantei várias especialidades médicas, desde cardiologia, dermatologia, mas isso sempre nos prontos sempre lá no pronto-socorro, aí implantei um centro de especialidades ao lado. Santo Antônio de Posse não tem um hospital, é isso? Não tem hospital até hoje. E você, enquanto farmacêutico, enquanto homem da área da saúde, como é que você vê isso? Olha, ao mesmo tempo que a gente sente a necessidade de toda a cidade ter um hospital próprio para que atenda bem a sua população, nós temos que ter muito cuidado com essa decisão, porque os recursos que vêm de governo para que mantenha o custeio de um hospital são muito poucos. E o município, ele é relativamente, não digo pobre, mas não tem dinheiro sobrando também para conseguir manter um atendimento de qualidade à população. Então a gente precisa ser muito, precisa tomar muito cuidado, ser muito com os pés no chão para tomar a decisão de ter um hospital ou não na cidade. Maternidade tem? Não também. Também não tem? Então Santo Antônio de Posse não tem mais... Não nasce lá. Não nasce, ninguém nasce em Santo Antônio de Posse. A cidade hoje tem convênios com alguns hospitais. Eu acho que a parte de maternidade são encaminhados para o Ana Sintra em Amparo, mas é um convênio que o município tem. Mas então quando alguém fala assim, eu nasci em Santo Antônio de Posse, mas não tem como provar, né? Só no registro, só no cartório. Que coisa, né? Que coisa. Infelizmente. Bom, então... No passado nascia. Sim, hoje não mais. No passado. E normalmente o pessoal, as gestantes, elas têm os filhos, elas escolhem, claro, né? Quer ter em Mojimirim, em Jaguariúna, mas... se for um paciente que é pelo SUS, né? Pelo município, existe o convênio da prefeitura com o hospital, que eu já te falei, que é o Ana Sintra de Amparo, que acolhe as gestantes para dar à luz lá. Muito. Então, isso aí, por um lado, como você diz a respeito do hospital, existe a carência, por outro, existe a preocupação da manutenção, mas há certas coisas, eu não sei, às vezes se você imaginar que você mora de aluguel, por um aluguel tão barato que não vale a pena comprar uma casa, mas a casa faz parte da conquista das pessoas. Eu não sei, o hospital me parece ser algo que faça parte do desejo, do anseio da população. Com certeza. É uma reivindicação antiga da cidade e
como eu disse anteriormente, não sou contra ter um hospital. Eu acho que toda a população quer que tenha um hospital no município. Está sendo construído? Está sendo construído agora, esses meses aqui, o prefeito atual tomou a decisão de fazer a primeira fase do hospital, inclusive com recursos próprios, e é uma decisão única e pessoal dele, promessa de campanha, inclusive, e a qual eu não tomei parte dessa decisão de ser contrário ou a favor, entendeu? É uma decisão dele. Meus amigos, estamos conversando aqui com Adalberto Bergo Filho, vereador da cidade de Santo Antônio de Posse, perto de Campinas, perto de Mojimirim, de Jaguariúna, de Martim Francisco, Exato. né? E a gente vai para o intervalo, na sequência a gente volta para conversar outros detalhes aqui com o nosso convidado. Aguarde um instante só.